aula de hoje, nós vamos revisar algumas construções e vamos fazer outras novas. Nessas construções, uma ferramenta muito forte vai ser o Teorema de Tales. Então, eu gostaria de começar a aula deixando esse teorema bem claro. Para entendê-lo, nós vamos considerar um feixe de retas paralelas, ou seja, um conjunto de retas paralelas. Aqui, nesse caso, nós temos 3. Tá? Elas não precisam estar a uma mesma distância, uma das outras, ok? E esse feixe de retas paralelas é cortado, então, por 2 retas transversais. Nessa construção aqui, que eu peguei no site do GeoGebra, então, ele chama de T e S, ok? Então, notem que, como essas retas paralelas cortam essas 2 transversais, aqui se formam segmentos, o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o EF. O Teorema de Tales, ele nos conta, então, que a razão entre esses 2 segmentos é igual à razão desses 2 segmentos. Uma razão é uma divisão, ou seja, o segmento AB dividido pelo segmento BC é igual ao segmento DE dividido pelo segmento EF, tá? Então, por exemplo, com esses valores que estão aqui, nesse caso nós temos que AB dividido por BC é 1,65 e DE dividido por EF também é 1,65. Então, note que sempre que a gente mexe, altera o valor das medidas desses segmentos, esses valores mudam, mas se desse lado tem um valor, do outro lado a razão vai ter exatamente o mesmo valor. Observem aqui, por exemplo, o que acontece quando... Quero que vocês vejam o que acontece quando os segmentos eles têm exatamente a mesma medida. Aqui eu não estou conseguindo colocar 2,38, deixa eu tentar mudar um pouco aqui. Pronto. Então, notem que, se desse lado os segmentos têm exatamente a mesma medida, então notem que AB dividido por BC é 1, né? Porque um número dividido por ele mesmo é 1. Então, notem que lá do outro lado, obrigatoriamente, os segmentos também precisam ter a mesma medida, tá? Porque DE dividido por EF é 1, ou seja, os 2 segmentos são iguais, tá? Nós vamos usar exatamente isso quando nós queremos dividir um segmento em 3 partes, em 5 partes, como nós vamos revisar daqui a pouquinho, ok? Agora nós vamos usar o Teorema de Tales para dividir o segmento AB em 3 partes iguais. Para fazer essa construção, nós vamos considerar uma reta auxiliar. Tá? Então, aqui estou considerando um pedaço de reta, né? Então, esse segmento. Nós vamos fazer marcações de mesmo tamanho nessa reta auxiliar. Tá? Nós vamos, então, fazer marcações representando 3 segmentos de mesmo tamanho. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando compasso. Então, peguei uma abertura no meu compasso, deixo essa abertura fixa. Tá? Marcamos aqui, então, 1, 2, 3. Então, notem que esses segmentos aqui, eles têm todos o mesmo tamanho, porque eu utilizei a mesma abertura
do compasso. Então, vamos colocar nomes aqui. Esse aqui eu vou chamar de um ponto P, Q, esse aqui eu vou chamar de C. Tá? Então, o segmento AP é igual ao segmento PQ, que é igual ao segmento QC. Certo? Agora eu vou mudar a cor para construir o segmento CB. E agora eu vou utilizar o compasso para construir algumas retas paralelas aqui. Então, vou traçar essa reta paralela e mais uma. Ok? Deixa eu guardar essas ferramentas aqui do ladinho. Deixa eu dar nome para esses pontos, P, Q. Agora, então, aqui nós podemos chamar de R e de S. Então, notem que aqui nós temos o teorema de Tales, tá? Apenas ele não está nessa posição tradicional. Aqui nota que o teorema está, é como se a figura estivesse deitada. Mas note que nós temos as paralelas e nós temos as duas transversais. E notem que o segmento AP, por construção, como nós usamos a mesma medida do compasso, é igual ao segmento PQ, que é igual ao segmento QC. Então, pelo teorema de Tales, a gente sabe que o segmento AR é igual ao segmento RS e que é igual ao segmento SB, ok? Ou seja, dividindo AP por PQ é 1, já que esses dois segmentos têm exatamente a mesma medida. Então, o mesmo vale aqui para o outro lado. AR dividido por RS também tem que ser 1, ou seja, esses dois segmentos precisam ser iguais. Tá? Agora eu posso fazer o mesmo raciocínio com PQ dividido por QC. Tá? Essa divisão tem que ser, ela é 1, tá? Por construção. Agora aqui do outro lado, pelo teorema de Tales, RS dividido por SB também é 1, ou seja, esses segmentos aqui precisam ter exatamente o mesmo tamanho. Então, note que nós conseguimos, por meio do teorema de Tales, dividir o segmento AB em 3 partes iguais. E nós podemos utilizar esse raciocínio para dividir em 4, 5, 6, na quantidade de partes que vocês quiserem, ok? Agora notem que, se pedisse para dividir o segmento ao meio, nós não precisaríamos utilizar esse raciocínio, né? Bastaria a gente utilizar o ponto médio, que a gente consegue por meio da construção da mediatriz. O mesmo vale se pedisse para dividir em 4 partes. Aí eu dividiria ao meio e depois cada uma das partes ao meio mais uma vez. O mesmo raciocínio se fosse para dividir em 8 partes. Ou seja, sempre que pedir para dividir em 2, 4, 8, 16, que são potências de 2, eu posso utilizar o raciocínio do ponto médio, tá? Nos outros casos, então, nós podemos utilizar o teorema de Tales, ok?
E utilizando esse mesmo raciocínio, nós também podemos dividir um segmento não em partes iguais, mas em partes proporcionais, por exemplo, a 2 e 3, tá? Então, nesse caso, nós também consideramos a reta auxiliar e utilizamos o compasso para marcar medidas de mesmo tamanho nessa reta auxiliar. Aqui nesse caso, como eu quero partes proporcionais a 2 e 3, então eu construo aqui 5 marcas, tá? Então aqui eu já vou colocar um ponto P, desculpa, um ponto P, tá certo? E aqui no final, um ponto C. Então notem que aqui mede 2 unidades, e aqui mede 3 unidades, tá certo? E nós vamos agora construir as paralelas. Então, notem que, de novo, nós estamos usando o Teorema de Tales. Então, eu vou construir inicialmente esse segmento CB. E agora eu vou usar o compasso para construir as paralelas. Ok? Então, agora, aqui eu consegui um ponto Q, tá? Então, aqui eu tenho as paralelas, tenho as transversais. Então, notem que pelo Teorema de Tales, nós dividimos o segmento AB de forma que AQ dividido por QB é igual a 2/3, tá certo? Ou seja, AQ está para QB, assim como 2 está para 3, tá certo? Então, nós conseguimos dividir o segmento AB em partes proporcionais a 2 e 3, respectivamente, ok? Agora que nós já fizemos uma revisão sobre o Teorema de Tales e sobre a divisão de um segmento em partes iguais e proporcionais, nós vamos começar o conteúdo novo, que são mais algumas aplicações do Teorema de Tales e também algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Nós vamos usar esses dois grandes teoremas para justificar algumas de nossas construções. Nós vamos começar com o Teorema de Tales. Observe então que nessa apresentação estou expondo para vocês justamente o formulário Google que vocês precisam responder e enviar para validar a frequência na disciplina. Então, nesses formulários tem todo o conteúdo explicado passo a passo e também tem algumas questões que vocês precisam responder para conseguir fazer o envio. O Teorema de Tales nós vamos usar para encontrar a terceira e quarta proporcionais a determinados segmentos. Então, por exemplo, dados segmentos A, B e C, nós gostaríamos de encontrar um quarto segmento
de forma que essa proporção aqui seja válida, ou seja, de forma que A está para B, assim como C está para X, tá? Então, o nome é quarta proporcional, é pelo fato de nós termos 3 segmentos conhecidos e queremos descobrir um quarto segmento. Observem que essa proporção aqui lembra bastante o teorema de Tales, e nós vamos então usar este grande teorema para justificar essa construção. Inicialmente um exemplo. Observemos que se A é igual a 3, B igual a 2 e C igual a 6, então nesse caso, montando a proporção, nós temos 3 está para 2, assim como 6 está para x. Notem que, algebricamente, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada e obtemos 3x igual a 2 vezes 6. Nesse caso, 3x igual a 12, dividindo por 3 em ambos os lados, obtemos x igual a 4. Essa seria uma solução algébrica, mas lembrem que esse não é o propósito da disciplina de desenho geométrico. Nós gostaríamos de fazer uma construção e encontrar essa solução de forma gráfica. E por isso nós vamos começar a nossa construção. Então, nós vamos considerar duas retas transversais, vamos considerar elas se interceptando em um ponto O. Vamos usar o compasso para transferir as medidas A, B e C nessas duas retas. Vamos começar transferindo a medida A, ok? Transferimos a medida B, depois a gente transfere a medida C. Então, quando eu falo em transferir, é vir aqui, pegar a medida com o compasso e transferir ela para cá, certo? Agora, nós vamos construir o segmento AC. Ok? Posso vir aqui, então, vou construir o segmento AC. E agora, com o auxílio do esquadro, nós vamos construir uma reta que é paralela ao segmento AC e que passa pelo ponto B. Então, vou deslizar o esquadro, mantendo a direção. E agora eu já consigo traçar. E notem que, deste modo, nós obtemos a interseção dessa reta paralela com essa reta transversal. Obtemos esse ponto D. Então, notem que agora nós conseguimos relacionar essa figura com o teorema de Tales. Ok? Então, nós temos as paralelas. Aqui nós poderíamos traçar outra, tá? Aqui, para ficar as 3 paralelas. E nesse caso, notem que nós temos que A está para B, assim como C está para X. Ou seja, o segmento solução do nosso problema é esse daqui. Então, conseguimos resolver o nosso problema por meio de uma construção, como exige a disciplina de desenho geométrico. Na sequência, eu apresento um passo a passo dessa construção. E também coloquei um exercício. Então, são dados segmentos A, B e C, e vocês então precisam refazer essa construção
para encontrar o segmento X, que é a solução. Ou seja, achar um segmento X de modo que A está para B, assim como C está para X. Então, notem que é refazer aquela construção que nós acabamos de fazer. Ok? Nós poderíamos ter considerado os segmentos A, B, e ao invés de considerar um segmento C, considerar C sendo igual a B. Ok? Nesse caso, então, nós temos a terceira proporcional, que nada mais é do que um caso particular da quarta proporcional. Nesse caso, são dados segmentos A e B, e nós gostaríamos de encontrar um terceiro segmento, de forma que A está para B, assim como B está para X. Observem que, nesse caso, a única diferença da quarta proporcional é que, ao invés de nós termos um segmento C novo, nós temos aqui novamente o B. Ok? Vamos fazer essa construção para ver como é que nós poderíamos resolver esse impasse. Bom, então nós vamos considerar duas retas transversais. Então, aqui eu estou considerando, na verdade, duas semi-retas, né? Partindo de uma mesma origem. Na sequência, nós vamos transferir os segmentos A e B. Vamos chamar essa semi-reta de S e essa de T. E vamos fazer essa transferência. Então, vou pegar a medida do segmento A. Transferir. Agora, eu vou pegar a medida do segmento B. Notem que essa é a menor medida que eu consigo pegar com o meu compasso, tá? Então, vai dar um pouquinho de diferença aqui. Então, nós temos aqui o segmento A e aqui nós temos o segmento B. E aqui nós vamos transferir de novo o segmento B, na semi-reta T. Agora já é possível unir esses dois pontos, que nós podemos chamar de A, B e C. Então, nós unimos os pontos A e C. E agora nós vamos usar o esquadro para construir uma reta que é paralela ao segmento AC, passando por B, de modo a identificar aqui nessa construção o teorema de Tales. Então, nós vamos deslizar o esquadro, mantendo a direção, até chegar no ponto B.
Podemos traçar já então. E obtivemos aqui então esse ponto de interseção. Notemos então que aqui mede A, aqui mede B, aqui novamente mede B, pois essa foi uma medida que nós transferimos com o compasso, e essa aqui é a medida x procurada, porque pelo teorema de Thales, nós temos que A está para B, assim como B está para x. Justamente a proporção procurada. Então, essa é uma construção, pessoal, que eu solicito que vocês façam, tirem uma foto e façam um upload aqui no formulário, ok? Para conseguir fazer o envio desse formulário, vai ser necessário responder essa questão, ok? Agora nós vamos passar algumas construções utilizando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele trata sobre um triângulo retângulo. Então, é um triângulo que possui um ângulo interno sendo um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo, o lado oposto, ele é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa é o A. Os outros dois lados, que adjacem desse ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, nesse caso, B e C são os catetos. O Teorema de Pitágoras, ele diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, vamos ver um exemplo onde nós poderíamos usar este teorema. Dados P igual a 4 e Q igual a 3, qual seria o valor de x tal que x ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado? Vou resolver então esse problema de duas formas, a algébrica e depois utilizando régua e compasso. De forma algébrica, quando eu substituo os valores de P e Q na expressão, nós temos x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Está aqui. 16 mais 9 é 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Ou seja, x pode ser tanto 5 quanto menos 5, porque esses dois números ao quadrado resultam em 25. Se eu quero que x represente um segmento, eu considero apenas a solução positiva, isto é, x igual a 5. Mas lembre que na disciplina de desenho geométrico, uma solução algébrica, ela não basta. Nós até podemos fazer para ter uma ideia de qual vai ser a resposta, mas é necessário fazer uma construção e obter a resposta por meio de uma construção utilizando régua e compasso. Bom, notemos que a expressão que x, p e q precisam satisfazer é exatamente a expressão do Teorema de Pitágoras. Então, a ideia vai ser construir um triângulo retângulo onde os catetos, ou seja, P e Q, são iguais a 4 e 3, respectivamente. Aqui na construção, eu troquei, tá? Aqui é 4 e aqui é 3. P é 4 e Q é 3. Então, o nosso desafio será construir um triângulo retângulo, onde os catetos, eles medem 4 e 3, respectivamente. Nesse caso, a hipotenusa será o nosso segmento solução.
tá certo? Então, nós vamos começar com uma reta suporte, vou chamar essa reta de S. Nós vamos considerar um ponto A, que vai ser o início da nossa construção, e vamos começar transferindo os segmentos P e Q. Então, vou transferir o segmento P, que mede 4, depois eu vou construir com o auxílio do esquadro uma reta que é perpendicular à reta S e que passa pelo ponto A. Então, nós vamos fazer a construção utilizando o deslize do compasso, do esquadro. Deslizo, mantendo a direção, até chegar no ponto A. Ok? Aí, então, eu traço essa reta. Tendo essa reta, nós podemos pegar o compasso e transferir o segmento Q. Ok? Então, eu venho aqui, transfiro. Certo? Então, notem que agora o triângulo ele já está definido, porque nós construímos um lado, o ângulo e mais um lado. Esse é o caso LAU de congruência de triângulos, né? Construir um lado, um ângulo e um lado. Então, o triângulo ele já está pronto. O terceiro lado é obrigado a ser este daqui, tá? Ele já está definido. Então, esse segmento é o X, é a nossa solução. Ok? Agora vamos para mais um exemplo de construção utilizando o Teorema de Pitágoras. Nesse exemplo, nós vamos considerar A e C e nós queremos obter um segmento X, de modo que x ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Observemos que essa equação ela é bem semelhante à do Teorema de Pitágoras, mas aqui tem um sinal de menos ao invés de um sinal de mais. Mas notem que nós podemos reorganizar ela de forma a chegar exatamente na expressão do Teorema de Pitágoras. Nós podemos somar c ao quadrado em ambos os lados dessa igualdade, obtendo então esta expressão, x ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Notemos que aqui, nesse caso, x e c são os catetos e A é a hipotenusa. Tá certo? Então, nesse caso, o que nós queremos descobrir, o segmento solução, ele vai ser um cateto. Então, para fazer essa construção, agora nós vamos ter um cateto e a hipotenusa. Então, vai ser necessário construir um triângulo a partir de um cateto e da hipotenusa. Ok? Como que nós podemos fazer para realizar essa construção? Então, aqui eu fiz um passo a passo utilizando o GeoGebra. Nós vamos começar com uma semirreta R, de origem em um ponto A. Ok? E com a ponta seca do compasso em A e abertura C, nós vamos marcar o ponto B. Ou seja, nós estamos transferindo o segmento C aqui para a semirreta R. Note que nós estamos construindo já um dos lados, um dos catetos do triângulo retângulo. O passo 2
é construir uma reta perpendicular a R, passando pelo ponto A, que é essa reta aqui, tá? Então, essa reta perpendicular vocês podem construir utilizando aquela forma bem passo a passo que nós vimos bem no início do semestre, podem utilizar os esquadros, ou então podem também utilizar o GeoGebra mesmo, ok? Antes, na construção passada, nós tínhamos o outro cateto, então bastava vir aqui e transferir este cateto aqui e a construção já estava pronta. Agora nós temos um dos catetos e nós temos a hipotenusa, que vai estar mais ou menos aqui. Então, nós vamos pegar com o compasso a medida A e nós vamos transferir, colocando a ponta seca do compasso em B, e nós vamos transferir e ver onde que nós vamos interceptar a nossa reta perpendicular, tá certo? Nesse caso aqui, o ponto de interseção, estou chamando de C. Então, notem que agora o nosso triângulo ele já está definido. A única possibilidade para o segmento X é unir aqui os pontos A e C. Ok? Então, essa aqui é a solução do nosso problema. Este que é o cateto que representa o segmento solução. Ok? Então, agora, eu solicito que vocês utilizem o tempo restante de aula para preencher esse formulário e enviá-lo, tá? Desse modo, eu vou poder ter um feedback e ver se esse conteúdo ficou claro ou não. Obrigada pela atenção. Até a próxima segunda.